Nova York, 10 de dezembro de 2008. Em um luxuoso apartamento no alto de Manhattan, um homem de 70 anos chama seus dois filhos para uma conversa urgente. Durante décadas, eles acreditaram que o pai havia construído uma das empresas de investimentos mais respeitadas de Wall Street. Milionários confiavam nele, bancos faziam negócios com ele, celebridades entregavam suas fortunas a seus cuidados. Até ex-presidentes de bolsas de valores o tratavam como uma referência no mercado financeiro. Mas naquela noite tudo mudaria. Sem rodeios, ele fez uma confissão que deixaria seus filhos em choque. A empresa era uma mentira. Os lucros que seus clientes recebiam não vinham de investimentos. O dinheiro simplesmente não existia. Durante anos, ele apenas usou o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, mantendo viva a ilusão de que parecia perfeita. 2 dias depois, agentes do FBI bateriam à sua porta. E esse é Bernie Madoff. E sua prisão daria início à investigação de um esquema estimado em cerca de 65 bilhões de dólares em valores registrados nas contas dos seus clientes. Considerado o maior esquema de pirâmide da história. Mas talvez o mais impressionante não seja o tamanho da fraude, e sim o tempo que ela permaneceu escondida. Como um homem conseguiu enganar alguns dos maiores bancos do mundo, fundos de investimentos, universidades, instituições de caridade e milhares de investidores durante décadas, como ninguém percebeu que os resultados extraordinários apresentados todos os anos desafiavam a lógica do próprio mercado financeiro? E por que os alertas de um analista que denunciou repetidamente as inconsistências foram ignorados pelas autoridades? A história de Bernie Madoff não é apenas sobre dinheiro. É uma história sobre confiança, ganância, prestígio e sobre como a imagem de um homem respeitado foi capaz de esconder uma das maiores fraudes financeiras já registradas. Para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar ao início, muito antes da prisão, muito antes da crise financeira de 2008. Antes mesmo de Bernie Madoff se tornar um dos nomes mais conhecidos da história de Wall Street. E eu me chamo Oliveira, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. Seu apoio ajuda muito esse canal a crescer e me motiva a trazer cada vez mais histórias como essa. Em 1960, Bernie Madoff abriu sua primeira empresa. Ele era apenas um jovem de 22 anos tentando conquistar espaço no mercado mais competitivo dos Estados Unidos. Nos primeiros anos, sua corretora funcionava como centenas de outras empresas de Wall Street. Comprava e vendia ações, executava ordens para clientes, nada muito diferente da concorrência. Mas Bernie tinha uma qualidade que faria toda a diferença. Ele entendia que a tecnologia mudaria o mercado financeiro. Enquanto muitos operadores ainda dependiam de processos manuais, sua empresa começou a investir em sistemas eletrônicos capazes de tornar as negociações mais rápidas e eficientes. Foi uma decisão importante. A empresa cresceu, passou a negociar volumes cada vez maiores. E aos poucos, Bernie Madoff deixou de ser apenas um corretor. Seu nome começou a circular entre os principais executivos de Wall Street. Anos depois, ele chegou a ocupar cargos de destaque na Nasdaq, uma das maiores bolsas de valores do mundo. Aquilo era mais do que um cargo. Era um selo de credibilidade. A mensagem era clara. Se Bernie Madoff ocupava uma posição tão importante no mercado financeiro americano, por que alguém desconfiaria dele? Essa reputação abriria portas que nenhum dinheiro seria capaz de abrir. Porque enquanto sua empresa legítima continuava crescendo, outro negócio começava a funcionar discretamente. Um negócio conhecido apenas por um grupo seleto de investidores. E foi ali que nasceu a fraude que entraria para a história. Existe uma regra que todo investidor aprende cedo. Quanto maior o lucro, maior costuma ser o risco. Mas Bernie Madoff parecia desafiar essa lógica. Os clientes recebiam resultados positivos praticamente todos os meses. E quando o mercado subia, ele ganhava dinheiro. Quando o mercado caía também. As perdas eram pequenas, os ganhos eram constantes. E ano após ano, os extratos mostravam uma estabilidade que parecia impossível. Curiosamente, era justamente essa estabilidade que convenciam as pessoas. Ele não prometia dobrar o patrimônio de ninguém. Não dizia que havia descoberto uma fórmula mágica. Ele entregava algo muito mais sedutor: previsibilidade. No mundo dos investimentos, isso vale ouro.
Mas havia outro detalhe: investir com Bernie Madoff não era simples. Muitas pessoas eram recusadas, outras só conseguiam entrar por indicação de clientes antigos. Quanto mais difícil era investir com ele, mais exclusivo aquilo parecia. Era um fenômeno psicológico conhecido até hoje. Quando algo é difícil de conseguir, automaticamente parece mais valioso. E essa estratégia funcionou melhor do que qualquer campanha de marketing. Empresários indicavam amigos, fundos de investimentos indicavam novos clientes, instituições de caridade recomendavam seus serviços. Até bancos passaram a confiar nele. A reputação de Bernie Madoff havia se tornado o seu maior patrimônio. Mas existia um problema: ninguém conseguia explicar como ele produzia aqueles resultados. Quando algum investidor fazia perguntas, recebia explicações técnicas sobre estratégias envolvendo ações e opções. Para a maioria das pessoas, aquilo já bastava. Afinal, quem ousaria duvidar de um homem respeitado em Wall Street? Mas existia um analista financeiro especializado em investimentos. Seu nome era Harry. No fim da década de 90, seu chefe lhe fez um pedido aparentemente simples: descobrir como Bernie Madoff conseguia resultados consistentes. A ideia era desenvolver uma estratégia semelhante para competir no mercado. Era um trabalho comum, mas bastaram poucos minutos analisando os números para que Harry percebesse que havia algo profundamente errado. Segundo os registros apresentados aos investidores, Madoff conseguia gerar lucros positivos de forma quase constante, mês após mês, ano após ano, independentemente do comportamento do mercado. Aquilo chamava atenção por um motivo muito simples: o mercado financeiro não funciona assim. Nem os maiores investidores da história conseguem acertar todos os movimentos. Todos perdem dinheiro em algum momento. Todos enfrentam anos difíceis. Mas Bernie Madoff parecia imune às crises. Quanto mais Harry estudava os resultados, mais impossível tudo aquilo parecia. Então ele resolveu fazer uma pergunta. Uma pergunta que mudaria completamente sua vida. Se esses lucros realmente existem, onde estão as operações que os produziram? Ele começou a procurar registros públicos, volumes negociados, movimentações compatíveis, mas os números simplesmente não fechavam. Era como observar uma sombra de um prédio gigantesco sem encontrar o prédio. Harry refez os cálculos inúmeras vezes, tentou provar que estava errado, mas sempre chegava à mesma conclusão. Se os números divulgados por Bernie Madoff fossem verdadeiros, ele seria provavelmente o maior investidor da história, superior aos maiores gestores de fundos do planeta. Era uma possibilidade, mas extremamente improvável. A outra hipótese era muito mais simples. Os investimentos nunca aconteceram. Foi então que Harry decidiu fazer aquilo que qualquer cidadão esperaria que funcionasse: denunciar. Nos anos 2000, Harry enviou seu primeiro alerta à SEC, a agência responsável por fiscalizar o mercado financeiro dos Estados Unidos. Ele não escreveu uma carta baseada em suspeitas. Preparou análise técnica, mostrou cálculos, comparou os retornos divulgados por Madoff com o comportamento real do mercado. Explicou por que aquela estratégia dificilmente produziria resultados tão constantes. Mas nada aconteceu. Os anos passaram e Bernie Madoff continuou administrando bilhões de dólares. Harry insistiu. Em 2001, depois novamente e outra vez. Ao longo dos anos seguintes, enviou novos relatórios cada vez mais detalhados. Em um deles, escreveu frases que mais tarde se tornaria famosa. Segundo sua análise, Bernie Madoff comandava o maior esquema de pirâmide do mundo. Era uma acusação gravíssima. Mesmo assim, as investigações da SEC não conseguiram descobrir a fraude. Hoje, olhando para trás, é fácil perguntar: como isso aconteceu? Mas a resposta talvez seja mais simples do que parece. Bernie Madoff não era um desconhecido. Ele era Bernie Madoff, um homem respeitado, ex-presidente da Nasdaq, convidado para eventos importantes próximo de grandes investidores. Quando um fiscal se sentava à sua frente, não via apenas um empresário, via alguém cuja reputação parecia falar por si. E existe um fenômeno conhecido na psicologia chamado efeito halo. Quando admiramos alguém por uma característica, tendemos a acreditar que essa pessoa também é confiável em todas as outras. Foi exatamente isso que aconteceu. A reputação de Bernie Madoff passou a protegê-lo, enquanto Harry era visto como apenas mais um analista levantando suspeitas. Bernie era tratado como uma autoridade, e durante quase 10 anos,
Essa autoridade venceu os fatos, mas nenhuma reputação consegue desafiar a realidade para sempre, porque existia um problema que nem Bernie Madoff conseguiria controlar: o medo. No segundo semestre de 2008, esse medo tomou conta do mercado financeiro, e bastaram algumas semanas para destruir uma mentira construída ao longo de quase 4 décadas. No segundo semestre de 2008, o mundo assistia ao início de uma crise financeira que entraria para a história. O mercado imobiliário americano entrou em colapso. Grandes bancos começaram a registrar perdas bilionárias. Empresas centenárias lutavam para sobreviver. E em setembro daquele ano, a falência do banco Lehman Brothers provocou um efeito dominó nos mercados financeiros. De um dia para o outro, o medo tomou conta dos investidores. Em momentos assim, existe uma reação quase automática. As pessoas querem seu dinheiro de volta. Foi exatamente isso que aconteceu com os clientes de Bernie Madoff. Durante anos, eles confiaram suas fortunas a ele. Agora queriam sacar seus investimentos. No início, Madoff acreditou que conseguiria ganhar tempo. Talvez a crise passasse. Talvez novos investidores aparecessem. Mas talvez os pedidos de resgate diminuíssem. Mas nada disso aconteceu. A cada dia, mais clientes pediam seu dinheiro de volta. E havia um problema que ninguém conhecia. O dinheiro não estava lá. Durante décadas, Bernie Madoff havia feito a mesma coisa. Quando um cliente queria sacar, ele usava o dinheiro de novos investidores para fazer o pagamento. Enquanto havia gente entrando, o esquema continuava funcionando. Mas em 2008, acontece algo que nunca havia acontecido naquela escala. Todos queriam sacar ao mesmo tempo. Segundo os investidores, os pedidos de resgate chegaram a aproximadamente 7 bilhões de dólares. A empresa tinha apenas uma pequena parte desse valor em caixa. Pela primeira vez em quase 40 anos, Bernie Madoff percebeu que não existia saída. Não havia mais como esconder a verdade. O maior esquema Ponzi da história estava prestes a acabar. E naquela noite de dezembro, ele tomou a decisão mais difícil de sua vida: contar tudo. Era a noite de 10 de dezembro de 2008. Bernie Madoff pediu que seus dois filhos, Mark e Andrew, fossem até seu apartamento em Manhattan. Os dois trabalhavam na empresa da família, mas atuavam na divisão responsável pelas operações legítimas de contagem, e as investigações posteriores nunca encontraram provas de que soubessem da fraude. Eles imaginavam que a conversa seria sobre a crise financeira, talvez sobre demissões, talvez sobre dificuldades da empresa. Mas o que ouviram foi muito pior. Bernie olhou para os seus filhos e fez uma confissão. Disse que sua empresa de investimento era, na verdade, em suas palavras, uma grande mentira. Os bilhões de dólares administrados para os clientes não existiam. Os lucros apresentados durante décadas nunca vieram de investimentos reais. Tudo havia sido sustentado pelo dinheiro de novos investidores. Por alguns instantes, o silêncio tomou conta da sala. Era uma revelação quase impossível de acreditar. O homem admirado por Wall Street acabava de admitir que havia construído sua reputação sobre uma fraude. Segundo os documentos do caso, Madoff também comentou que pretendia distribuir parte do dinheiro que ainda restava para alguns funcionários e familiares antes que as autoridades descobrissem o esquema. Mas seus filhos fizeram uma escolha diferente. Naquela mesma noite, procuraram aconselhamento jurídico e, seguindo a orientação recebida, comunicaram os fatos às autoridades. Na manhã seguinte, 11 de dezembro de 2008, agentes do FBI chegaram ao apartamento de Bernie Madoff. Um investigador fez uma pergunta direta: existe alguma verdade nas acusações? A resposta foi imediata: sim, sem negar, sem tentar fugir, sem procurar desculpas. Naquele instante terminava uma fraude que havia permanecido escondida por décadas. Mas na realidade, o verdadeiro impacto daquela confissão ainda estava começando. Porque quando os investidores abriram os arquivos da empresa, descobriram que o prejuízo era muito maior do que qualquer outra pessoa imaginava. Assim que o FBI assumiu a investigação, uma força-tarefa começou a analisar os registros da empresa de Bernie Madoff. Nos primeiros dias,
Os investigadores acreditavam que encontrariam uma complexa operação financeira escondida em centenas de contas bancárias espalhadas pelo mundo. Mas a realidade era muito mais simples e muito mais assustadora. Grande parte do investimento nunca existiu. Os extratos enviados aos clientes eram falsos. As operações descritas nos relatórios não haviam sido executadas. Os lucros mostrados mês após mês eram apenas números digitados em um sistema. Durante décadas, milhares de investidores acreditaram que o seu patrimônio estava crescendo. Na realidade, aquele dinheiro já havia sido usado para pagar outros clientes muito tempo antes. Era um esquema Ponzi em sua forma mais clássica. O dinheiro de novos investidores financiava os resgates dos antigos. Enquanto novas pessoas continuavam investindo, a fraude permanecia viva. Mas quando esse fluxo parou, toda a estrutura desmoronou. Em questão de dias, os investigadores estimaram que os extratos dos clientes mostravam cerca de 65 bilhões de dólares em ativos. No entanto, os valores efetivamente perdidos pelos investidores foi calculado em aproximadamente 17,5 bilhões de dólares, correspondente ao dinheiro realmente investido que nunca foi recuperado. Era a maior fraude financeira daquele tipo já descoberta. As vítimas estavam em dezenas de países. Havia aposentados que perderam toda a economia de uma vida. Instituições de caridade que precisaram encerrar suas atividades. Fundos de investimentos quebrados. Empresas familiares destruídas. Pessoas que acreditavam estar planejando uma aposentadoria descobriram da noite para o dia que precisariam recomeçar do zero. O prejuízo não era apenas financeiro, era emocional. Porque o dinheiro pode ser recuperado. A confiança muitas vezes não. A condenação de Bernie Madoff não atingiu apenas seus investidores. Ela também destruiu sua própria família. Seu nome passou a ser conhecido no mundo inteiro. E junto com ele vieram a pressão da imprensa, os processos judiciais e o julgamento da opinião pública. Embora as investigações não tenham acusado criminalmente seus filhos, Mark e Andrew, eles passaram anos convivendo com o peso do sobrenome Madoff. No dia 11 de dezembro de 2010, exatamente 2 anos após a prisão de seu pai, Mark Madoff foi encontrado sem vida em seu apartamento em Nova York. Tinha apenas 46 anos. Anos depois, em 2014, Andrew Madoff faleceu em decorrência de um câncer. Ele tinha 48 anos. A esposa de Bernie, Ruth Madoff, também viu sua vida mudar completamente. Em entrevistas concedidas anos depois, afirmou que nunca soube da fraude e descreveu o período como um devastador. Independentemente do que cada membro da família sabia ou não, uma coisa era evidente: o esquema de Bernie Madoff não destruiu apenas patrimônio, destruiu relações, destruiu famílias e deixou marcas que continuariam muito depois do fim do processo judicial. Depois de declarar-se culpado de 11 crimes federais, Bernie Madoff foi condenado em junho de 2009 a 150 anos de prisão. Era a pena máxima prevista para o conjunto de acusações. Durante a audiência, o juiz afirmou que a fraude havia sido maligna e que a sentença deveria refletir a gravidade dos danos causados a milhares de vítimas, e Bernie Madoff foi enviado para um presídio federal da Carolina do Norte. Lá passou os últimos anos de sua vida. Em 14 de abril de 2001, faleceu aos 82 anos por causas naturais, enquanto ainda cumpria sua pena. Ele nunca voltou a ser um homem livre. O trabalho do administrador jurídico permitiu recuperar bilhões de dólares para as vítimas ao longo dos anos. Ainda assim, muitas delas jamais conseguiram recuperar tudo o que perderam. Quando pensamos em Bernie Madoff, é fácil imaginar que esta seja apenas a história de um homem que roubou bilhões de dólares. Mas ela vai muito além disso. É a história de como uma reputação pode ser mais poderosa do que qualquer documento. Durante décadas, ninguém confiou nos investimentos de Bernie Madoff. As pessoas confiaram em Bernie Madoff. Esse foi o verdadeiro ativo que sustentou sua fraude. Ele não precisava convencer milhares de investidores todos os dias. Bastava que continuassem acreditando. E por muito tempo acreditaram, mesmo quando surgiram denúncias, mesmo quando especialistas apontaram inconsistências.
mesmo quando os números pareciam desafiar a lógica. Sua credibilidade falou mais alto. Talvez essa seja a maior lição deixada por este caso. No mercado financeiro, confiança é essencial, mas confiança sem investigação pode se tornar uma das ferramentas mais perigosas já criadas. Bernie Madoff entrou para a história administrando fortunas, mas será lembrado por outro motivo. Ele mostrou ao mundo que o maior golpe financeiro da história não foi construído apenas com dinheiro, foi construído com confiança. E quando essa confiança finalmente acabou, todo o império desmoronou em apenas um dia. Você já conhecia essa história? Me fala aqui nos comentários. Deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos.